Olá, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Triluna. Eu sou a Ariana Creuri e estamos falando hoje sobre o capítulo 10, A Polaridade, do livro O Caibalion que a gente está lendo. Eu achei um capítulo muito bom, excelente. Eu acho que esse capítulo fala muito sobre essa lei da polaridade e, para mim, essa lei é muito importante, assim, eu acho que é o suprassumo da magia, assim, porque muita magia que a gente faz é para transformar uma situação que a gente não tá gostando, né? Então, por exemplo, tem uma situação X que eu tô incomodada, eu vou lá e faço uma magia para mudar essa situação. Então, se o bruxo não tem consciência dessa lei, fica muito difícil acreditar numa mudança por meio da magia, acreditar no poder da transmutação por meio da magia, porque você não consegue ver o fim, a luz do fim do túnel, digamos assim. Podem falar, gente, vocês estão. Se eu ficar parada, eu vou ficar quieta pra vocês falarem. Ah, eu achei que você ia concluir alguma coisa e tinha dado problema, e a gente estava Eu aqui na pensei, expectativa. eu também. Não, é que eu ouvi um barulho, aí eu falei que foi, aí não Ah, entendi também, mas é isso. tá. Eu acho que é uma lei muito importante para a gente dominar como magista, e assim, sem ela, acho que não dá para ficar. Então, pegando o teu gancho aí para falar só uma coisa enquanto você estava falando que eu pensei aqui, é que na verdade a polaridade é o que a gente sempre fala de não tem pergunta certa. Não tem o certo e errado, não tem é o que faz sentido para você, né? E enquanto hoje aquilo ali está fazendo sentido para você e aquilo ali é o seu certo. Mas amanhã teu pensamento muda ou o cenário muda, muda e aquilo ali deixou de fazer sentido e você começa a andar na escala para ir pro outro lado e aquilo ali já vira uma coisa, não é errada, né? Mas tipo assim, já vira uma coisa sem sentido para você. E cadê a divisão entre isso? Na verdade, é o que você precisa naquele momento, né? Seja para um lado, seja para o outro. Não sei se eu consegui me Nossa, expressar, mas. Laurinha, eu não entendi nada que você falou agora. Tipo assim, você tá falando, eu entendi as palavras de forma isolada, mas eu não Aham. entendi nada do tua linha de raciocínio, mas explica melhor. Não, então, ó, por exemplo, vou falar pelo quente e o frio. Cada vez, quando você chega no. Que ele até cita isso no livro, mas o quente, você vai subindo, quanto mais você vai subindo, mais quente vai ficando. Quando você começa, se você descer 1 grau, já é frio. Não é gelado, não é o ápice do frio, não é o outro polo do frio, mas já é menos quente, então já virou frio. Onde é que está essa linha entre um e outro, entendeu? No caso do grau, a gente fala que seria o zero, mas independente assim de numeração, quando você começa a mudar o teu raciocínio, quando você começa a mudar a tua linha e tal, você já está saindo de um polo e indo para o outro. Só que fica tudo muito muito junto assim. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer, só que de outro jeito. É que eu não entendi quando você falou assim que. Você falou, tipo assim, tudo pode. Então, sabe aquela lei do Ah, faça o que quiseres sem a ninguém prejudicar? tá, Beleza. O que tu queres? Você já deu esse exemplo, inclusive. Eu quero um tá. emprego X. Quantas pessoas querem aquele emprego X? Aham. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou conseguir o que eu quero. Para mim, isso faz super sentido. Estou prejudicando o outro. Ele não conseguiu o emprego, Sim, sim. mas é o que eu quero. Pô, aquele emprego já não faz mais sentido para mim. Já fez muito sentido em algum momento. Agora já não faz mais. Quero outro. Ou já mudei. Pô, não queria ter vindo pra cá, me arrependi, vou sair. Mas era mais ou menos isso que eu tava querendo dizer, que na verdade Sim. você acaba a linha entre o faz o que quiseres e o não prejudica, ela fica no mesmo lugar, né? Ah, Entendeu? Porque você, entendi agora. Entendi. só que se você Nossa! parar pra pensar, é isso com tudo o tempo inteiro, entendeu? E eu não tinha Uhum. parado pra pensar nisso, e depois que eu li esse capítulo, eu fiquei.
Meu Deus. Eu também não tinha parado É pra pensar tudo nisso. assim. Eu achei que você tava falando no sentido assim, de hoje eu quero aquele emprego, eu estou sem emprego, mas eu quero aquele emprego. Então, eu na escala sem emprego com emprego é a mesma coisa, só muda a intensidade da onde eu estou nessa escala. Eu tava achando que era algo É, assim. não, na verdade eu pensei mais assim, eu fui um pouco Uhum. mais assim, louca. Na coisa do bem e É, mal, né? exatamente, porque na verdade também não tem. Porque Não. às vezes o que é bem pra mim é mal pra você, ou Uhum, vice-versa, né? uhum. E você pode, inclusive, transmutar a percepção de uma pessoa para que acha que algo é ruim, transmutar a percepção para que ela ache que aquilo é bom, na É, verdade. relacionamentos tóxicos que a gente vê por aí, né? Não deixa de ser. Às vezes o relacionamento tóxico é a pessoa manipulando a outra para ver coisa boa onde não tem, né? É. Ou a pessoa fazer uma amarração para que a pessoa que não gosta de você passe a gostar de você só porque você quer, né? Uhum. Ah, é errado? Não existe, né? É, não existe o Como certo e certo e errado, é o que errado. faz sentido pra você, né? Agora, você transformar o amor em ódio de forma forçada tem as suas consequências, né? Sim. Fala, Poni. Isso me lembrou uma vez que a Lilian falou sobre essa questão da lei, as coisas sem ninguém prejudicar, que a Lauren falou agora, que eu lembro que ela falou assim, ó, mas se a gente estiver andando na rua, que é uma coisa que a gente quer fazer, a gente quer chegar no lugar, a gente vai estar, tipo, pisando numa formiga. Então a gente vai estar fazendo um mal de alguma forma, né? Então isso me lembrou muito. E realmente não tem como fazer uma coisa sem a outra. Uma das coisas que eu já aprendi muito, é que não existe o bem sem o mal, não existe o mal sem o bem, e é tipo tudo interligado, não é uma coisa, sabe? E é como a Lira falou uma vez, desde que tu não seja um pau no cu, tá tudo certo, entendeu? Só faz, claro, né? Não seja idiota. É só isso que eu queria lembrar, eu achava legal. Queria só comentar que, na verdade, falando sobre isso, a gente percebe que é bem parecido com o do equilíbrio, né? O princípio do equilíbrio. Que, na verdade, também é muito parecido com o do acima e abaixo, que eu esqueci qual que é agora, eles vão se interligando e, na verdade, são várias formas de você querer chegar no mesmo ponto comum, né? Só que olhando por várias perspectivas diferentes e com vários temas diferentes abordados, né? É tudo todo, não tem jeito. O que está acima vendo o que está abaixo é a vibração. Assim, eu acho que esse da polaridade, ele tem uma coisa interessante que ele se difere dos outros quando ele diz assim que as coisas são a mesma coisa. E é muito louco isso, porque lá no começo do livro ele fala: Ah, mas então o iniciado não vai se importar com a matéria, porque ele vai estar mais focado no mentalismo. E aí a gente ignora a matéria? Não, porque a matéria é onde você vai transmutar essa realidade. Só que aqui ele fala que o espírito e a matéria são a mesma coisa em âmbitos diferentes, em polaridades diferentes. Se a gente entende isso, não tem barreiras para o bruxo. Porque se o espírito e a matéria são a mesma coisa, a gente tem a lei da similaridade fazendo espaço aqui, né? Do sentido de que quando você faz um boneco para fazer uma magia e você transforma esse boneco, faz ele ficar super parecido com a pessoa que é, né? Se for um feitiço de proteção para você, você vai fazer um boneco parecido com você. Mas quando você entra no campo da magia, aquele boneco é você. Porque pela lei da similaridade, se parece, é. E aí, dentro da lei aqui da polaridade,
você e o boneco são a mesma coisa em instâncias diferentes da escala. Um exemplo de um boneco aqui, né? Então, se você começa a entender isso, a sua magia vai para um outro patamar, do tipo, essa vela está muito distante. Vou dar um exemplo, né? Ah, eu não vou fazer um boneco, mas eu vou fazer uma magia de velas. E aí eu vou fazer uma magia de velas para mim, de atração, prosperidade, dinheiro. Essa vela está muito distante de mim, porque, né, eu sou ser humano, essa vela é um ser orgânico. Mas em qual escala a gente está? Ah, estamos bem opostos. Mas se somos bem opostos, mas somos orgânicos, existe uma coisa que nos une dentro da mesma escala: carbono. Então, dentro da escala carbono, eu estou muito longe dessa vela, mas se eu estou muito longe, significa que eu posso transmutar essa distância para que ela seja mais próxima, fazendo com que, à medida que eu escrevo o meu nome nessa vela, eu me torno essa vela, porque somos apenas dois opostos da mesma coisa. Sabe? Então, assim, você começa. E assim, tem outras leis para falar disso, né? Lei da similaridade, lei do contágio, que é quando você contamina uma coisa com a outra, né? Lei da associação, se está associado é porque é, né? Mas todas essas leis, elas vieram da onde? Vieram daqui, né? Então, tanto que acho que nos cursos de leis da magia, ele poderia ser chamado leis herméticas. Só que é curso de leis da magia porque a gente esmiuça mais um pouco do que tem aqui. Mas é muito interessante isso, a gente entender essa percepção de que tudo, absolutamente tudo, pode ser transmutado. Tudo. E às vezes é um caminho legal para você fazer uma magia de controle sem ser muito invasivo. Por outro lado, eu tava pensando, né? é, Será que forçar uma percepção usando a lei da polaridade, será que não é... Vou dar um exemplo. A gente está em ano de eleição. E, como vocês sabem, a polaridade é uma coisa muito presente em anos de eleição, né? Todo mundo fica altamente polarizado, todo mundo, né? Famílias ficam polarizadas, e aí a gente tem conflitos com amigos, familiares e tal, por conta dos polos. Ah, eu sou esquerda, ah, eu sou direita, ah, eu sou centro, ah, eu sou a puta que pariu, enfim. E aí, assim, até que ponto forçar uma polaridade pro lado que você quer é bom ou tem às vezes consequências um pouco ruins? E aí, assim, não tô nem falando sobre ética aqui. Tô falando sobre assim, foi forçado. Eu não queria forçado, eu queria natural. Que é a mesma coisa que a gente quer numa eleição. Numa eleição, a Você gente não pode quer um. perguntar para o Vanilla. Ele era esquerda, virou esquerda de novo, voltou para a direita. Tipo assim, na eleição, a gente não quer um resultado forçado, porque a gente pode muito bem usar a magia a nosso favor, mas na lógica eleição, isso seria comprar votos. Vou dar um exemplo, né? Então, assim, às vezes a gente não quer um resultado forçado, às vezes a gente quer um resultado orgânico, que ele venha pelo nosso esforço mundano. Então, eu acho muito bom usar a lei da polaridade para fazer magia, mas por outro lado, eu acho que às vezes forçar o resultado da polaridade propositivo para o seu benefício, dependendo do caso, talvez não seria o melhor jeito. Entende o que eu quero dizer? Por conta que é muito óbvia a polaridade.
em muitos casos, a gente tá falando de opostos. Porque quando a gente vai fazer magia, não é uma diferença muito pequena. Porque se fosse uma diferença muito pequena, a gente não ia fazer magia. Ah, vou gastar a vela para trocar o 9 por 10 numa escala de 0 a 10. Ah, vou fazer magia para trocar o 9 por 10. Não, eu resolvo de outra forma. Agora, quando é tipo, o meu problema é um, eu quero que ele vá pro 10, vou fazer uma magia, força o 10 e às vezes fica muito óbvio que foi forçado. Então eu não sei se ela é tão legal o tempo todo, entendeu? Foi uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente tem a filhinha aqui, Kai e a Pony. O que você falou é bem interessante, essa questão de forçar a polaridade, o que será? Será que é justo fazer isso? É que eu não sei, eu tenho uma visão aqui que eu entendo que um axioma, ele não é algo que não é como você falou as leis da magia, entendeu? Ele é outra lei, ele é as leis que regem, né, o nosso plano, o universo e tudo. Então, é meio impossível a gente fugir disso. Você fala, crescer de algo de uma forma orgânica. Eu acho que nem a planta cresce organicamente. Assim, ela vai ter o caos e tudo para que ela consiga sobreviver às pragas, às tempestades, a tudo. Então, tudo é esse orgânico, tipo, as coisas vão acontecer só porque elas têm que acontecer. Eu acho que elas não acontecem. Acho que se a gente não fizer a nossa parte, nosso cabo de guerra, assim, olha tentar alguma coisa, o mundo não muda. Não, mas não é isso que eu quis dizer. Eu concordo com você. Eu acho que é mais no sentido assim, tem uma situação na minha vida que ela é um revés. Certo. Aí eu vou usar a magia para reverter, transmutar essa situação. Por exemplo, uma pessoa me odeia e eu quero que ela passe a gostar de mim. Aí eu vou lá e vou usar a lei da polaridade e vou fazer uma magia para que essa pessoa passe de ódio para amor ou Uhum. que passe de ódio para gostar. Eu não acho que isso é tão bom assim, porque fica muito na cara às vezes que foi forçado. Assim como se a gente tá num cenário de eleição e tem lá os dois polos, e do nada, nossa, ganhou um monte de coisa aqui desse lado, sei lá, entendeu? Tá. Tipo, às vezes eu acho que forçar a polaridade não é o melhor caminho, por mais que eu ache que é uma arma incrível dentro da magia, entendeu? Então, eu ainda defendo o ponto de que, tipo, a magia é apenas a ferramenta que o mágico ali ele tá usando, mas isso é natural. A gente, tipo, sempre vai tentar, uma pessoa que não gosta da gente, a gente vai tentar fazer ela gostar da gente. Uma situação que não é favorável, a gente vai tentar deixar. Tipo, um pensamento coletivo que, poxa, deveria ser algo comum, a gente vai tentar implementar. Então, eu acho que a polaridade ela está sendo usada. A gente queira ou não queira, entendeu? As pessoas estão forçando. Então, se a gente não, tipo, a gente se sentir mal por usar isso também ao nosso favor, meio que não faz sentido, entendeu? Porque é algo natural do próprio universo. A gente só tá simplesmente, tipo, facilitando os caminhos para que as coisas fiquem mais acessíveis. Sim, mas acho que tem uma outra forma. Por Qual? exemplo, nesse exemplo que eu dei, tem uma pessoa que não gosta de mim, ela me odeia, eu quero que ela passe a gostar de mim. Não precisa me amar, gostar. Ok. Ao invés de eu fazer uma magia para forçar a polaridade e ela não gosta de mim passar a gostar, por que que eu não faço um feitiço para deixar evidente as minhas qualidades para todos? Entende o que eu quero dizer? Eu Eu ia acho que falar o algo caminho ele assim. é mais orgânico. Ele não vai mudar o fato de que a polaridade vai mudar. Só que eu não vou forçar a polaridade, eu vou fazer um feitiço diferente para deixar evidente as minhas qualidades para que as pessoas vejam. Por outro lado, eu já fiz vários feitiços de forçar a polaridade e que em outros cenários era completamente aceitável, mas dependendo do cenário, eu acho que não é bom, entendeu? Mas, É, desculpa, Fala, só Fanny. encerrar o meu Ah, ponto, tipo, eu já passo a bola. É que dentro disso tudo, uma coisa que eu vi no livro que realmente deu uma quebrinha aqui foi que quando ele dá aquele exemplo bobo de que, tipo, ó,
bobo, mas importante, né? De que o amor e o ódio. O amor pode virar o ódio pode virar o amor. O medo pode virar coragem e a coragem pode virar medo. Mas o medo não pode virar o amor, assim como coragem não pode virar o ódio, porque são linhas diferentes. Então, eu acho que nesse caso, o que você deu de exemplo, poxa, ao invés de eu fazer um feitiço para que aquela pessoa venha e tudo, o que você fez é realmente levar o axioma ali ao ponto de que, tipo, entender o que, que realmente vai atrair. E não necessariamente, tipo, eu vou fazer algo para atrair a pessoa, mas eu não sei necessariamente qual que é o oposto, a energia que eu tenho que jogar para fazer, para atrair pessoas ou coisas boas na minha vida. E não necessariamente é você pensar na pessoa. E sim você mudar o seu lado, mudar as coisas em você, a ponto que você se torne uma pessoa magnética. Então, eu acho que é essa a reflexão do livro, de você, tipo, olhar melhor as coisas e às vezes a gente tá olhando pro lado errado. Quando, tipo, a polaridade, na verdade, é outra pegada. Você tem que realmente entender qual que é o inverso daquilo, para você aplicar a polaridade da forma certa. É mais ou menos, é isso que eu tirei ali do livro. É, dos exemplos que eu ia dar, assim, seria, tipo, por exemplo, a gente vai prestar um concurso, vamos supor. E eu não estudei, mas eu quero fazer um feitiço para que eu mesmo não estudando, eu consiga passar naquele concurso. É lógico que tá forçando alguma coisa. Então, uma das formas que poderia se fazer é tentar mudar exatamente como a Aline falou, tentar mudar o que que tu vai fazer de feitiço. Estudar e talvez fazer um feitiço, por exemplo, para dar mais clareza, para dar mais sabedoria, para a gente ficar mais calma, para não dar o Ou nervosismo e para essas mudar a questões. dificuldade das perguntas. Porque as Também, perguntas são aleatórias, né? Eu vou forçar para que venham as mais fáceis na minha prova. sim, essa questão de forçação, eu sinto como se fosse. Não é uma enganação, mas é tipo, é fajuto, assim, sabe? É uma enganação. Porque não tá sendo uma coisa correta. Claro, não existe essa questão de ou algo correto ou algo não correto, né? A gente sabe que é tudo a mesma coisa, tá tudo junto e, enfim. Mas isso faz muito sentido. Porque por mais que tu consiga, tu sabe que tu tem a força para isso, tu não vai ser simplesmente olhar e falar, vou fazer isso. A gente sabe, o bruxo sabe que, apesar de que ele tem o poder para poder fazer esse feitiço, e provavelmente vai dar certo, ele sabe que ele pode utilizar de outros caminhos, como, por exemplo, estudar, que é o que todo bruxo precisa fazer, todo bruxo É, precisa porque ler, a precisa magia estudar. segue o caminho de menor resistência, né? Então vai ser muito mais fácil você passar numa prova se você estudar do que você passar numa prova só pela sorte, acaso. Sim, exato. E essa questão justamente de fazer essa mudança de ódio para amor e tudo mais, por exemplo, que nem a Lili falou, a gente não precisa necessariamente fazer um feitiço, por exemplo. Eu não sei se vocês. Eu imagino que vocês não tenham problema ainda com essa questão de banho, assim, sabe? Tipo, já vi caso de gente falando assim, não, vou fazer um banho de mel, por exemplo, um banho de açúcar. Para Adoro! quê? Exato, para quê? Para que eu fique mais magnética, eu fique mais acessível, mais doce, e as pessoas olhem para mim e falem, nossa, ela é doce, entendeu? Fica bem mais fácil do que você ter que forçar, até porque, querendo ou não, Mas a gente. isso também pode ser forçar, tipo, eu já fiz, gente, já fiz feitiços pra forçar a percepção das pessoas sobre mim. Nossa, eu já fiz pra caralho. E foi coisa do tipo assim: nossa, Helena, o que que aconteceu? Que mudou da água pro vinho? Aí Sim, eu falei: também não sei. não sei. Mas eu acho que é uma forçação menos direta, Uhum. talvez. Seja É mais que naquele indireta. caso que eu É. estou pensando em específico, não tinha problema, entendeu? Uhum, Mas não tinha problema de ser uma coisa que do nada aconteceu. Mas quando você está lidando com pessoas inteligentes, isso pode ser um problema. Porque as pessoas notam. E isso não é legal. sim. Fica Sim, muito óbvio. que E foi uma ninguém é forçação, trouxa. né? É, e ninguém é É. trouxa. Tipo, o que que aconteceu? Nossa, eu tô passada. Se fosse com pessoas adultas, inteligentes, eu falo, ué, entende? Não faz sentido. Funciona, mas não faz sentido. Fala, Kai. Eu achei muito legal o que a Pony falou,
Essa, então, essa é uma parte dessa reflexão também que questão de vou fazer um feitiço para passar na prova, né? Tipo, ou tipo fazer estudar e tal, qual que vai ser a diferença ali deles, né? Por que que um não vai ser tão bom quanto o outro? Porque é o que eu vejo da questão do karma, né? Ali, o preço que você vai pagar. Se eu faço para passar numa prova, ou se eu faço para ser uma pessoa mais atrair mais gente e tal, ou atrair um emprego sem ter feito nada por isso, vamos dizer assim, uma hora vai ser cobrado. E às vezes não é nem uma coisa mágica, vamos dizer assim, é uma coisa natural. Tipo, eu fingi ser muito inteligente, passar numa prova e tudo. Chegou a hora que essa inteligência vai ter que ser cobrada, vai chegar uma prova, um emprego que, pô, e agora? Faz aí. Ué, mas você não passou lá? Você não fez isso? Ou então você é uma pessoa que se jogou a energia lá em cima para atrair pessoas e tudo, se tornar interessante. Aí quando as pessoas te conhecem, olham e falam, pera, talvez você não era tão interessante assim. Então aí vai dando os revés. Ou a mesma questão do atrair um relacionamento, e isso aí a pessoa te conhece de verdade e fica, que merda, hein? Então, eu acho que entender esse conceito da polaridade, que às vezes forçar a polaridade vai ser ruim para você mesmo, ou criar essa ilusão de que, nossa, eu estou atraindo, eu domino a polaridade, e tudo, ao invés de entender realmente o conceito, falando, peraí, o que realmente eu vou fazer para atrair de verdade isso? Ao invés de ficar criando essas ilusões e tá sempre, cara, toda semana lá tendo que fazer feitiço novo, porque eu não consigo manter nada que eu crie. Porque eu acho que o lance não é só isso, não é só eu fazer o feitiço, mas é fazer aquilo se manter. Tipo, você quer ver se ele deu certo? Tenha constância. É um negócio que deu certo uma vez ou uma lua só. Tipo, e aí de repente acabou, talvez o erro não esteja nos feitiços, e sim no mago. Perfeito. Isso me lembra muito o filme dos Jovens Bruxas, que acontece da menina fazer o feitiço ali de amor e não sei o que lá, e no final das contas dá muito errado, porque o cara fica, tipo, extremamente maníaco. Por quê? Porque ela forçou uma situação que não precisava forçar. Entendeu? Se ela mesmo não gostou de como tinha acontecido tudo, sabe? Isso me lembrou muito o filme. Tem, você falou qual filme? O Jovens Bruxas, o Ah, Coven. tem o da Magia e Sedução também, Ah, é verdade, também. Não, muito bom. que tem esse rolê. É, tem uma outra coisa aqui que eu anotei para mencionar que eu achei bem legal, que é às vezes o problema tá na gente, né? Então tem várias coisas que o problema está na gente, que é o que vocês falaram, né? Às vezes o problema tá no mago, e tal. Então, seria muito legal a gente usar a lei da polaridade para a gente fazer feitiços que transmutem essas coisas dentro da gente. Eu vou dar um exemplo. Eu tô indo na academia, né? Tô indo na academia quase todo dia, bonitinho, tal. E aí, a adaptação tá sendo muito mais tranquila do que eu achava que ia ser. E aí, aquela coisa de, nossa, mas até semanas atrás você estava completamente sedentária e agora você tá indo na academia quase todo dia. É, E aí, se você parar para pensar, são polos da mesma coisa: estar ativo, estar inativo. Não muda nada, né? Então eu só me fui lá para a parte ativa do mesmo conceito. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Por exemplo, eu sou uma pessoa desorganizada. Ou, eu sou uma pessoa sem foco. Eu sou uma pessoa que não estuda. Eu sou uma pessoa que não lê. Se você tá do lado zero da escala, vamos supor, eu sou uma pessoa que não estuda. Tô do lado zero da escala. Aqui nesse livro ele fala que como a natureza é naturalmente de caos, de movimento, ativa, é muito mais fácil você tirar uma coisa do zero e colocar no 10, numa escala de 0 a 10, do que transformar uma coisa de 10 a 0, porque de 10 a 0 estaria indo contra o fluxo natural da natureza. Olha só que legal.
Então, se você tá na escala zero, que você não estuda, que você tá com preguiça, sei lá o quê, zero, e você quer ir pro 10, é só você entender que já tem o empurrãozinho do universo. Porque já existe um caminho, já existe um fluxo que é natural que as coisas sejam assim, e você usa disso para trabalhar na sua mente e para fazer um feitiço, para que você deixe de ser uma pessoa preguiçosa e passe a ser uma pessoa ativa. Deixe de ser uma pessoa passiva, passe a ser uma pessoa ativa. Deixe de ser uma pessoa desorganizada e passe a ser uma pessoa organizada. Aí a Pani falou aqui nos comentários: ah, passa o feitiço para isso. Então, na verdade, pode ser qualquer feitiço, porque o trabalho maior vai ser na mente. Vai ser você entender que você está transmutando de um polo para o outro. Agora, o que é transmutar? Muda muito de pessoa para pessoa. O transmutar. Ah, vamos refletir sobre o que é o transmutar na minha mente, para eu criar um feitiço onde esse transmutar esteja simbólico e palpável no meu subconsciente. Para mim, eu consigo pensar em várias formas de transmutar, porque para mim magia é transmutação. Então, por isso que eu falei que poderia ser qualquer feitiço. Pode ser um sigilo, pode ser uma magia de velas, pode ser uma magia de papel, pode ser uma magia de corda, pode ser qualquer coisa. Desde que você transmute. E aí, esse é o trabalho, transmutar. Pode ser, inclusive, olha só que loucura. Eu tive aqui uma ideia nada a ver, que eu pintei o cabelo, né? Aí eu tenho umas ideias nada a ver, às vezes. É, olha só, imagina só. Você pega uma mecha do seu cabelo e você descolore ela. Por quê? Porque você vai transmutar do 0 ao 10. Vocês estão ligados que o descolorante descolore 10 volumes. Então, o 0 é o castanho, sei lá, né, tal, é o preto, e você vai descolorir do 0 ao 10 e você vai transmutar. Então, toda vez que você olhar para a mecha, você vai falar: olha, eu tô saindo do 0, indo pro 10, deixando de ser uma pessoa X para ser uma pessoa Y, e isso aqui é a prova da minha transmutação. Que coisa mais mental do que isso, né? Agora, se o seu cabelo fritar e cair nesse meio tempo, significa que existem muitas barreiras, o caminho não tá aberto, você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida. Não vai ser só o mentalismo que vai resolver. Ai, ai. Cara, dá pra fazer magia com várias coisas, assim, é só, o mais importante é a ideia, né? Essa coisa, transmutar. Então, como que eu vou transmutar? Como que eu vou traduzir o simbolismo da transmutação na minha mente e fazer a magia acontecer? É o que a gente pode usar como virada de chave, né? Que a gente fala, virei a chave. Uhum, exatamente. E pode ser, inclusive, uma virada de chave. Você pega e Uhum. fala, Pani. Então, mas daí eu tenho uma dúvida, espero que eu não saia muito do tópico do livro, mas enfim, quando a gente faz um feitiço, por exemplo, quero mudar de X para Y, geralmente então, é melhor a gente tentar, tipo, por exemplo, pegar a raiz do problema. Por exemplo, eu tenho um problema de comer bastante. Eu tenho, né, que a gente, eu esqueci o nome agora, mas eu tenho esse problema. Compulsão. Não é mais fácil. Isso. É mais fácil, tipo assim, eu quero fazer, além de ir pra terapia, tá? Porque, né, enfim, é um caminho fácil. Por exemplo, fazer um feitiço para melhorar a minha ansiedade. Na questão, por exemplo, da preguiça, na questão da falta de foco. Sim, mas se fosse tão fácil assim, você já teria feito. Tá, ganhou no argumento, totalmente. Tá E bom, você sim, venceu, pronto. mas é o que o Caio falou. Já que você identificou que essa é a polaridade correta a ser trocada, então por que não deixar de ser uma pessoa ansiosa do 0 ao 5, ou do 0 ao 10, numa escala de 0 a 10, né? Ah, eu sou 10. Então, vamos lá. Eu sou 10 ansiosa. 10 é o ansiosa. 0 é o não ansiosa. É um caminho um pouco reverso. Tem que descobrir a causa da ansiedade. Descobre a causa da ansiedade. Vamos supor que seja só tipo medo.
Aí você, essa é a polaridade. Então você vai deixar de ser uma pessoa medrosa do 0 ao 10. Medo, 0. 10, coragem. E aí você vai ler estoicismo para dar base para sua transformação, porque não adianta você, é o que o Kai falou. O mago tem que manter o feitiço. Não é só, vou fazer um feitiço do 0 ao 10. Tem que dar base, tem que alimentar esse feitiço. E alimentar o feitiço que é mental tem que ser uma base de informação. E o estoicismo é uma base de informação muito boa para o medo. Por quê? Porque o estoicismo trabalha com o pior cenário possível e a sua pior consequência nunca é a morte. Então por que que você tá com medo? Sabe? Do tipo, eu sou ansiosa porque isso, porque aquilo. Aí você vai ver a raiz do problema. É porque eu tenho medo, é porque eu tenho medo de não dar certo, é porque eu tenho medo disso, é porque eu tenho medo daquilo, é porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar de mim. Então, se eu me torno uma pessoa estoica, eu me torno uma pessoa que. Qual a pior coisa que pode acontecer? Tá, se esse medo meu se concretizar, as pessoas me odeiam, as pessoas vão rir da minha cara, as pessoas vão falar, gorda feia, meu saco de balé. Eu morri? O que que aconteceu comigo? Eu criei casca. Eu não me importo com o que os outros pensam depois de tudo isso. O que que foi a pior coisa que aconteceu, então, nisso tudo? Eu não morri, nada aconteceu. O que as pessoas pensam de mim não muda o meu valor. Acabou, acabou o medo. E se acabou o medo, acabou a ansiedade. E aí, entendeu? Então, tipo, sim, terapia é foda pra caralho, feitiço foda pra caralho, mas precisa de uma base também pra alimentar a mente. Quando a gente fala de alimentação de feitiço, tem que alimentar o feitiço no físico, mas também tem que alimentar a mente. Porque não adianta você, vou fazer um feitiço pra cura, mas eu só pensa merda. Não sou, não sou, como é que é? Que tem gente que realmente acha que não é merecedora da saúde. Nenhum feitiço vai dar certo. Então tem que trabalhar a mente também. Por isso que a bruxa é inteligente, né? A bruxa não fica só no feiticinho. Olha só, tem que estudar estoicismo pra alimentar o feitiço que é mental. É um bagulho. Não é pra qualquer um, não. Crianças, estudem. Fala, cara. Não, só agregando nisso, porque, tipo, essa parte de mudar coisas grandes, assim, na nossa vida, realmente, como, por exemplo, quadros de ansiedade e de manias e de coisas, é realmente muito difícil. Mas com feitiços, com a magia, com todos os nossos conhecimentos, eu não digo que tipo, é legal fazer para tipo, vou fazer um feitiço para mudar uma coisa que é gigante na minha vida e que me atrapalha muito. Não, eu acho que você tem que ter aquela jornada mágica, vamos dizer assim, espiritual. De tipo, beleza, vou atacar os pontos, identificar quais são todos os pontos que me causam, por exemplo, ansiedade. Eu também sou uma pessoa muito ansiosa, então, tipo, o que me causa ansiedade? O que me causa esse medo? Poxa, eu tenho, às vezes, timidez de falar em público ou coisas assim. Pô, tô carregando uma pedrinha ali que ela é da amizade. Então, tipo, sempre que eu tô ali numa situação, eu fico segura ali, pô, energia, vamos nessa um colar de proteção para outras situações no qual eu me sinto ansioso. E várias outras questões no qual, tipo, peraí, sempre que eu identifico ali um inimigo, algo que tá indo contra aquilo que eu quero mudar, eu vou buscar um caminho mágico, um caminho para conseguir lidar com aquilo. Então é uma batalha constante. E aí sim, a gente tem uma batalha real, no mundo real, do mago ali lutando contra as adversidades do dia a dia. E não necessariamente você vai ganhar na primeira ou na segunda, mas você não pode parar de lutar. Então, eu acho que é muito é isso também, de tipo, não achar que só porque eu fiz um feitiço que vai dar muito certo, porque, tipo, o universo não é tão simples assim. Tipo, o caos é uma energia incrivelmente forte e poderosa. Se fosse tão simples mudar a realidade à vontade, acho que todo mundo aqui estava muito rico, muito bem, tudo. É um exercício contínuo, né? Até a gente conseguir chegar onde a gente quer.
É por isso que esses mini feitiços, falo mini, mas eles são potentes, né? Mas você fazer várias coisas ajuda, né? É por isso que a bruxa tá sempre fazendo magia, né? Sempre fazendo feitiços, nem que sejam pequenos, nem que sejam mentais, porque a gente tá sempre alimentando essa mudança, essa transmutação, né? E duas coisas que você falou que eu pensei enquanto estava falando. A primeira é. A segunda eu esqueci. A primeira é você. Excelente o que você falou. Então, será que talvez é legal você fazer feitiços. Ah, lembrei. Você fazer feitiços pequenos ou fazer feitiços para coisas pequenas, tipo assim, ah, isso aqui eu quero que aconteça. Legal. Mas isso aqui tem prazo de validade e vai acontecer nessa semana. Aí você faz e vai dar resultado. E aí você alimenta o seu poder pessoal com esse resultado. Do tipo assim, poxa, eu fiz um negócio que era pequeno, que era palpável, tinha uma data específica para acabar, para começar, tinha uma culminância rápida e ele aconteceu. Logo, você alimenta o seu poder pessoal com esse sucesso mágico e te dá mais força de vontade, mais poder pessoal para conquistar outras coisas. Então você vai pequenininho, fala, ai, deu certo, deu certo. Ah, então agora eu tenho mais gana para uma coisa maior. Aí você vai a coisa maior. Ai, deu certo, deu certo. Olha, olha, agora eu consigo mais ainda. Aí daqui, tipo, 10 etapas, você fala, nossa, eu sou uma puta bruxa do caralho, foda pra caralho. Eu fiz 10 feitiços seguidos para isso acontecer e os 10 deram certo. Mas começou pequenininho. O sucesso desse alimentou esse, o sucesso desse alimentou esse, e assim por diante. Porque você acredita no seu, na sua varinha, no Exato. seu atame. E o que você fez enquanto esse processo? Durante esse processo todo? Você foi alterando a polaridade. Porque você estava numa polaridade É, negativa, você e aí foi do um você pro vai, dois. pequenas recompensas, É, e você vai cada vez se sentindo mais perto do seu objetivo, e você altera a sua polaridade de uma forma que você olha para trás e você nem se enxerga mais. Você olha e é, fala, cara, não faz sentido, eu sou uma pessoa muito mais foda que isso. Eu é. mudei, agora a Você minha não foi do mentalidade um é pro outra. 10 de uma vez, mas você foi do um pro dois, do 2 pro 3, do 3 pro E essa é a 4. forma certa, orgânica, de você ir alterando a polaridade de algo. Tipo, até na natureza, você não tem nada que chega, tipo, instantaneamente na outra polaridade. Cebolinha, Você não planta uma árvore e cebolinha, ela. cebolinha. Vocês já plantaram cebolinha? Não, né, amor? Ainda assim não é de uma vez. Existe todo um processo que acontece ali dentro até crescer e energia que é gasta. A gente pode falar, ah, beleza, mas derreter o metal ali com um maçarico, mas e para criar um maçarico, sabe? Todo o processo. Então a gente sempre vai ter um processo lento até chegar a algo. Mas quando você estiver no meio desse processo, você já vai ver mais o fim ali, ó, mais perto do seu objetivo do que você estava antes. Então, Perfeito. A outra coisa que eu ia falar é assim, por que que é tão legal a cabala? O cabala, a cabala, o hermetismo, porque ele vai falar justamente sobre isso. Você vai subir as esferas da Yggdrasil. Cada esfera você vai passar por um processo e o processo não é linear. Quem já viu a árvore da vida sabe que é tipo aqui, aí começa, tem esse caminho, aí tem esse caminho, aí tem o do meio. Aí aqui tem outra esfera, outra esfera, outra esfera. Aí tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí tem outra esfera, outra esfera, outra esfera. Aí tem aqui, aqui e aqui. Mas você pode vir daqui pra cá, de cá pra cá, daqui pra cá. Então, assim, às vezes a evolução, entre muitas aspas, não é linear. Mas você sempre vai chegar, quer dizer, esperamos que você chegue no topo da Yggdrasil, né? Naquela árvore da Cabala, né? Você sabe do que eu tô falando, né? cadê de Sefirote? Isso, as esferas de Sephiroth. Você vai chegar lá em cima, mas o caminho não é linear, mas ele precisa ser um caminho. Às vezes vai ser pelo amor, às vezes vai ser pela dor, e realmente existe, né, o caminho da dor, tal. Então, tipo, é isso. Você pode analisar as esferas
e ver qual que é o caminho que está aberto para você. Ah, como, Ayran? Tarô, às vezes. Dá pra gente fazer uma árvore de Yggdrasil para saber qual caminho está mais aberto. Ah, mas eu quero pela dor, é o caminho da dor. Ah, ele tá mais aberto do que o caminho, não sei o quê. Beleza, então vamos passar pelo caminho da dor. Tá mais aberto, mas pelo menos está aberto. Ah, não, o caminho tal tá mais fácil, tal, não sei o quê. Então, aí você já meio que sabe quais são as etapas que você precisa para atingir os seus objetivos, né? Nossa, mas eu viajei agora. Eu não tinha anotado para falar isso, mas é muito legal. É muito legal que veio da fala de vocês. Acho que é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente abordou bastante, né, o capítulo. Acho que é isso, né? Não sei. Ah, eu também acho. Acho que a gente já. Tudo bem que a gente já fala demais todo o clube, né? Não tem como não falar. Mas eu acho que realmente já. Não sei. Esse. Eu acho que a gente falou. Se a gente continuar falando, acho que a gente vai só repetindo, assim. Sim. A gente vai É, o que a acabar. gente falou de forçar a polaridade, ele chama de indução. Só para a gente ficar aqui no lingo do capítulo, né? A gente pode induzir o resultado, aumentar a vibração e a intensidade da polaridade e trocar uma coisa de escala, né? Uhum. Perfeito. Eu acho que é isso. Vale a reflexão e vale testes para testar os limites da polaridade e o seu poder pessoal com pequenas coisas. Eu acho que seria legal se essa situação fosse mais favorável para mim. Vai lá, induz a polaridade a seu favor e me conta aí nos comentários qual que foi o resultado, porque eu acho muito legal esse subterfúgio mágico. Então, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre o ritmo, capítulo 11. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de vocês. E até o próximo clube. Blessed be! Blessed be. Blessed Blessed be. be.